Bem-vindos a mais uma conversa nossa sobre a Confissão de Fé de Westminster. Hoje a gente mergulha num capítulo, assim, central, o 8º, de Cristo o Mediador. É um dos grandes, né? Se a gente viu lá no capítulo 6 o problema do pecado, aquela separação de Deus, bom, este capítulo aqui é meio que a resposta divina para isso. Como é que essa ponte se constrói? É isso que a gente vai explorar hoje. Exatamente. E é fundamental, né, entender que para a confissão a escolha de Cristo como essa ponte, o mediador, não foi, assim, um acaso. Foi algo decidido desde sempre por Deus, parte do propósito eterno dele. Vamos ver quem é esse mediador e o que ele fez, segundo o texto. Ok, então, começando do começo. Por que precisa de um mediador? A fonte que a gente está usando diz que a queda nos deixou, bom, inimigos de Deus, né? Incapazes de obedecer, precisava de alguém no meio. Isso. A humanidade ficou alienada, sabe? Sem condição de cumprir a lei, nem de pagar a dívida do pecado. E, olha, não podia ser um anjo, nem qualquer outra criatura. Precisava de alguém único. E a confissão aponta direto para Jesus Cristo, o Filho eterno de Deus. Ele assume 3 ofícios, né? Profeta, sacerdote e rei. Os catecismos detalham mais, mas a ideia central está aqui. E a ênfase é total na exclusividade. Ele é o único mediador. Não tem plano B. Essa ideia de ser único. É intrigante. Quem é essa pessoa capaz de fazer isso? Aí a seção 2 entra nisso, né? Dizendo que ele é verdadeiro e eterno Deus. Sim, a segunda pessoa da Trindade. Mas aí vem o ponto, assim, crucial, a encarnação. Ele se tornou plenamente humano, mente, corpo, tudo. Concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, mas, importante, sem pecado. O Concílio de Calcedônia, lá em 451, ajudou a definir isso bem. 2 naturezas completas, a divina e a humana, perfeitas, distintas, mas unidas para sempre numa só pessoa, sem misturar, sem confundir. Isso é vital, sabe? Só sendo Deus e homem, ele podia fazer essa ligação. Entendi. Essa união das naturezas é a chave para ele poder ser a ponte. Exato. Tá, então, se ele tem essa natureza dupla, o que ele fez concretamente como o mediador? As seções 3 e 4 falam da preparação e da obra dele, né? Aham. Ele viveu debaixo da lei, cumpriu tudo certinho. Isso é o que os teólogos chamam de obediência ativa. A justiça da vida dele é, tipo, creditada para quem crê. Mas ele também sofreu e morreu, né? Voluntariamente. Essa é a obediência passiva. E aí a gente chega no coração da seção 5. Com o sacrifício dele, ele satisfez plenamente a justiça de seu pai. Essa palavra satisfação é central aqui. Satisfação, isso soa pesado. Não é só uma questão de amor de Deus, então. Tem mais coisa aí. Tem. A confissão, olhando para textos como Romanos 3, mostra a morte de Cristo não só como prova de amor, mas como um ato necessário para cumprir as exigências da justiça de Deus. Pensa assim, uma dívida impagável com a justiça divina, que não pode simplesmente ignorar o erro, né? A morte dele é vista como o pagamento dessa pena. A justiça foi feita ali. Certo. E não acabou na cruz, né? O texto fala de ressurreição, ascensão. Sim, ressuscitou com o mesmo corpo, subiu aos céus e de lá ele continua agindo como mediador, intercedendo pelo povo dele. A obra continua ativa. E como essa redenção toda que ele conquistou chega até as pessoas? A seção 8 trata disso, né? Da aplicação. Ele, o seu povo, os eleitos. Se Cristo morreu para salvar alguém, ele não falha nisso. Eleitos. Esse é um termo que gera muita discussão, né? No contexto aqui, são aqueles escolhidos por Deus desde antes. Exatamente. Nessa visão teológica, os eleitos são aqueles que Deus soberanamente escolheu para a salvação antes de tudo existir. A lógica da confissão é, se a intenção de Cristo na cruz era salvar essas pessoas específicas, então a obra dele tem que ser bem-sucedida para elas. Não pode dar errado. Isso parece colocar a bola toda no campo divino, digamos assim. E a resposta humana à fé? Onde entra? Então, a confissão diz que a aplicação envolve a intercessão de Cristo, a palavra sendo pregada, mas o ponto crucial é a ação do Espírito Santo. É o Espírito quem age no coração do eleito, vencendo a resistência natural ao pecado e o persuade eficazmente a crer e obedecer. A fé é vista como um dom, parte dessa aplicação eficaz. Ou seja, a redenção que foi comprada na cruz é de fato entregue e aplicada àqueles para quem ela foi designada. É garantido.
Ok, então, para a gente amarrar aqui o capítulo 8, a Confissão de Westminster nos apresenta Cristo como esse mediador indispensável escolhido por Deus. Ele é qualificado de forma única, sendo Deus e homem. E por causa disso, sua vida perfeita, sua morte sacrificial e sua ressurreição conseguiram satisfazer a justiça divina de um jeito que ninguém mais poderia. Exato. E a consequência direta disso é que a redenção que ele conquistou é aplicada com certeza, com poder, àqueles por quem ele agiu. Não é só uma oferta no vazio, é uma salvação que acontece, garantida pela obra dele e pelo poder do Espírito Santo. Fica então uma reflexão, né? Se a obra de Cristo é apresentada aqui como totalmente eficaz e certa para um grupo específico, os eleitos, como essa certeza teórica toda conversa com a experiência da fé no dia a dia? Como isso impacta a busca pela segurança da salvação para quem crê? É algo para a gente continuar pensando.